Tiros ecoam pelo corredor de concreto do site 22. Gritos são a única coisa que escapa de cada sala. Uma equipe de homens vestidos de preto, com equipamentos de combate e máscaras, se move de uma seção do complexo para a próxima. Pietro Wilson se esconde em seu escritório, ouvindo os pedidos de misericórdia de seus colegas. Ele treme incontrolavelmente de medo. Quem são eles? Ele pensa. Por que estão matando todos e como nos encontraram? Momentos antes, Pietro Wilson estava no refeitório jantando com outros membros da equipe. Um grupo de homens fortemente armados entrou na sala. Eles ficaram em silêncio, observando a área. Um dos cientistas se levantou e perguntou se poderia ajudá-los. Foi quando a carnificina começou. Um dos homens mascarados ergueu seu rifle e atirou na cabeça dos cientistas. O caos se instalou quando os outros mercenários levantaram suas armas e começaram a disparar. As balas voavam por toda parte e Pietro teve sorte de não ser atingido ou pisoteado enquanto escapava pela porta dos fundos do refeitório. Ele correu para seu escritório, bateu a porta e se escondeu embaixo de sua mesa. Agora ele está sentado no chão, com as pernas encolhidas no peito, tremendo incontrolavelmente. Após alguns minutos, ele consegue respirar fundo e diminui sua frequência cardíaca. Ele recupera o controle de seu corpo, mas ainda está cheio de medo e adrenalina. Pietro rasteja de barriga até a porta de seu escritório. Ele se estica e puxa a maçaneta para baixo. Há um leve clique quando a fechadura é liberada. Ele abre a porta apenas uma fresta e espreita o corredor. As luzes de emergência intermitentes iluminam o corredor por alguns segundos antes de mergulhá-lo na escuridão. Não há ninguém à vista, mas ao redor da esquina, flashes de luz de tiros de metralhadora iluminam o corredor. Os gritos dos trabalhadores do site 22 são silenciados. Pietro respira fundo e abre mais a porta. Ele rasteja para fora de seu escritório e começa a se afastar da violência. Infelizmente, para escapar do caos, ele precisa se aprofundar nas entranhas do site 22. A saída fica na direção oposta, mas ele está com muito medo de se dirigir aos homens armados. Ele se levanta e sacode a sujeira de seu macacão azul de técnico. As luzes se apagam, o corredor fica escuro. Ele estende as mãos e entra em contato com a parede fria e úmida. Ele tateia pelo corredor, nadando na escuridão. Após alguns momentos, as luzes se acendem novamente. Pietro olha por cima do ombro para se certificar de que ainda está seguro. No final do corredor, há um soldado vestido todo de preto, com uma máscara cobrindo seu rosto. O soldado fica imóvel. Pietro vira-se para encarar o soldado. Seus olhos se abrem, seu coração acelera, ele não consegue respirar. A figura não se move. Então as luzes se apagam novamente e Pietro se afasta da parede e corre às cegas na escuridão. Ele corre o mais rápido que pode quando, de repente, há um alto estalo e uma bala passa zunindo por sua cabeça. Ele sente o vento enquanto a bala mal passa perto de sua bochecha. Ele continua correndo. As luzes se acendem novamente, ele olha por cima do ombro. Agora há um grupo inteiro de homens armados perseguindo-o pelo corredor, armas em riche. Ele vira a esquina do corredor e desce uma escada mais adentro do site 22. No final da escada, há um pequeno corredor com uma porta no final. Não há mais para onde ir. Ele tira um cartão-chave do bolso e o deixa cair no chão. O cartão cai no chão. Pietro se abaixa para pegá-lo e, enquanto se inclina, uma bala passa zunindo por onde sua cabeça estava. O projétil se aloja na porta de metal. Ele pega o cartão do chão e o enfia no leitor. A porta destrava e ele entra correndo na sala. Ele rapidamente se vira e fecha a porta. Ela se fecha automaticamente. A última coisa que ele vê são os assassinos correndo em direção à porta. As luzes se acendem na sala onde Pietro está. A sala tem apenas uma porta, sem janelas e sem ventilação. Ela é completamente isolada. No meio da sala está SCP-5000. Ele sabia que havia um SCP nesta sala, designado SCP-5000, mas nunca soube o que era de fato. Agora ele está ali, olhando para ele. Uma aparência estranha de um arnês mecânico pendurado no meio da sala. De repente, batidas altas na porta enchem a sala. Os homens armados estão tentando arrombar. É apenas uma questão de tempo antes de eles arrombarem a porta. Sem ter para onde ir, Pietro Wilson sabe que está morto. Ele olha para SCP-5000 e balança a cabeça. O que eu tenho a perder? Ele diz em voz alta. Apenas sua vida, responde uma voz em sua cabeça. Ele se aproxima de SCP-5000 e o puxa de onde está pendurado.
É pesado. No traje mecânico há símbolos que ele não reconhece. As únicas coisas que ele sabe sobre o traje são rumores que ouviu de outros que trabalham no site 22. Supostamente, ele apareceu pela primeira vez em um flash de luz na câmara de contenção de um SCP de nível QT no site 62C. A designação desse QT era SCP-579. A única outra coisa que Pietro sabe é que todos no site 62C foram massacrados quando a contenção foi rompida. SCP-5000 foi encontrado desativado ao lado de um monte de corpos. Ele coloca o arnês e, como se tivesse vida própria, SCP-5000 começa a se ajustar às dimensões exatas de seu corpo. O traje cresce e se espalha por sua pele, envolvendo cada apêndice em uma armadura. Então começa a apertar. Pietro Wilson começa a gritar enquanto SCP-5000 envolve. O traje sobe pela nuca e envolve toda a sua cabeça, silenciando seus gritos. A porta da sala explode com uma explosão controlada. Enquanto a poeira e a fumaça se dissipam, os homens mascarados entram na sala. Suas lanternas se movem de um lado para o outro enquanto procuram pelo técnico elusivo que acabou de entrar. Não há ninguém na sala. Tudo que está lá é um suporte vazio no meio da câmara. Os homens se espalham, mas não há outra saída. A sala é apenas um quadrado sólido de concreto. Eles estão perplexos. Para onde ele foi? Um deles grita. Pietro Wilson desmaiou de dor quando o traje se conectou a seu corpo. Ele recobra a consciência ainda em pé no meio da sala. Ao seu redor, homens em trajes de combate preto estão procurando por ele. Ele prende a respiração e fecha os olhos. Mas os tiros nunca chegam. Ele abre um de seus olhos e olha ao redor. Por que eles ainda não me mataram? Ele pensa. Ele vira lentamente a cabeça enquanto os homens passam por ele com as armas erguidas. Ele ouve alguém dizer: "Para onde ele foi? Eu estou bem aqui", ele pensa. "Eu estou morto." Pietro olha para baixo e vê que todo seu corpo está contido em SCP-5000. Ele levanta a mão e acena na frente do rosto. Ele ainda está claramente vivo, mas parece que os assassinos não podem vê-lo. Ele se aproxima de um dos mercenários e acena a mão na frente do rosto do homem. Não há reação. O traje me tornou invisível, ele pensa. Pietro olha para um dos homens para tentar descobrir quem são eles e por que eles mataram todos na base. Na manga da jaqueta do homem estão as palavras Zeta-19. Ele nunca ouviu falar de Zeta-19 antes, mas eles devem fazer parte de uma organização que está tentando minar a Fundação SCP. Os homens continuam procurando na sala vazia, claramente confusos sobre onde o técnico foi parar. Pietro se abre caminho entre o grupo de homens e sai pela porta por onde entrou. No caminho pelos destroços que costumavam ser uma porta, Pietro Wilson tropeça em alguns escombros. Ele estende a mão para se equilibrar, mas está caindo. Ele fecha os olhos sabendo que assim que tocar o chão, todos os homens que o estão caçando serão alertados pelo som de sua queda. Mas o impacto nunca vem. Quando Pietro abre os olhos, é como se ele estivesse flutuando logo acima do chão. Ele olha para baixo para seus pés. Os dedos do traje estão firmemente plantados no chão, como ímãs poderosos em ferro. SCP-5000 evitou sua queda e o mantém no lugar usando apenas os pés do traje. Ele estende a mão e a coloca gentilmente no chão. Ele se levanta e fica em pé. Ele se vira para olhar para dentro da sala. Os homens ainda estão lá dentro procurando por ele. Pietro retorna ao site 22. Ele passa por seu escritório e segue em direção à saída da instalação. Enquanto passa pelos laboratórios e outras salas do site 22, tudo que encontra é carnificina. Todos foram mortos. Uma bala extra foi colocada na cabeça de cada pessoa para garantir. Parece que a única missão desses homens era matar todos e garantir que ficassem mortos. Ele continua em direção à saída do site 22, que é guardada por dois homens. Conforme se aproxima dos dois homens fortemente armados, Pietro se certifica de ser o mais silencioso possível. Isso não é difícil, já que SCP-5000 lhe deu capacidades de furtividade. Ele percebe que nem mesmo seus passos estão emitindo qualquer som. É quase como se o traje estivesse permitindo que ele deslize pelo chão. Ele está quase na saída, então estará livre. Ele respira fundo, vira de lado e passa entre os dois homens que guardam a passagem. Assim que está prestes a deixar esse pesadelo para trás, um dos guardas se vira inesperadamente. O ombro do homem bate diretamente em Pietro Wilson, jogando-o para fora de equilíbrio. Ele é empurrado contra o segundo guarda e ambos começam a gritar. "O que é isso?" Um deles grita.
Eles começam a levantar suas armas em direção ao objeto invisível que acabou de esbarrar neles. É então que SCP-5000 assume o controle do corpo de Pietro. O traje levanta seu braço e agarra um dos homens pela garganta. Com um aperto, a laringe do homem é esmagada instantaneamente. Então o traje gira levemente e quebra o pescoço do homem. Ele se vira para o segundo homem. Mesmo a máscara preta que o homem está usando não consegue esconder o olhar de terror em seu rosto, mas Pietro não tem controle sobre o que SCP-5000 está fazendo. Ele nunca matou antes. O traje lança o corpo de Pietro contra o segundo homem, prendendo-o contra a parede. Então ele agarra o topo da cabeça do mercenário e bate contra o concreto, repetidamente, até que os gritos do homem sejam silenciados. O traje solta o homem e seu corpo sem vida desliza para o chão enquanto Pietro desmaia. Quando recupera a consciência, ele está fora do Site 22, de pé no topo de uma colina, olhando para a instalação abaixo. Ele olha para as mãos e depois para o resto de seu corpo. Ele ainda está contido em SCP-5000. Há um flash de luz e um display holográfico se acende. Ele não reconhece nenhum dos símbolos, mas conforme seus olhos se movem de uma área da tela para outra, os símbolos são destacados. Diante de seus olhos, certos símbolos começam a se traduzir em palavras que ele pode ler. Um dos símbolos agora diz: diário. Inseguro do que mais fazer, Pietro começa a relembrar o que lhe aconteceu no Site 22. Ele segue pelo deserto em direção ao abrigo mais próximo da Fundação SCP. Ele sabe que uma vez lá, poderá entrar em contato com seus superiores em busca de ajuda e de mais ordens. Talvez ele consiga encontrar uma maneira de fazer SCP-5000 liberá-lo. Enquanto caminha, Pietro Wilson percebe que seu cérebro está lhe dizendo que ele está com sede. Mas os indicadores vitais do display holográfico do traje dizem que ele está com boa saúde. Na verdade, ele está melhor do que bom, seus sinais vitais estão perfeitos. O traje parece estar fornecendo todos os nutrientes de que seu corpo precisa. Ele até consertou seu joelho lesionado que foi machucado na faculdade jogando futebol. A própria articulação de alguma forma foi curada. Pietro finalmente chega ao abrigo seguro da Fundação SCP e abre a porta. Está silencioso e empoeirado. Parece que ninguém esteve ali por anos. Ele se aproxima da estação de comunicações e tenta entrar em contato com a fundação, mas só recebe estática. Ele desiste e se dirige à televisão. Ele aperta o botão de ligar e a tela ganha vida. O que ele vê faz com que sua mandíbula caia. O mundo está em guerra. Uma guerra entre humanos e monstros. O que quer que tenha acontecido no Site 22 também aconteceu em outros locais da fundação. Os SCPs foram libertados.